Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai ver como é que a gente trabalha com atributos em blocos Gutenberg. Então a gente vai agora adicionar alguns atributos em nosso bloco e a gente vai acessar esses valores tanto no lado do editor quanto no lado do front-end. Então vamos comigo agora. Então aqui eu tenho a minha aplicação rodando, a gente tinha o bloco que a gente tinha criado no último vídeo e aqui a gente tem o nosso index.js. Então o nosso código a gente tem lá, né, o título que a gente criou, a descrição desse item, a gente tem a categoria, ícone e todos os atributos que esses itens, né, esperam. Então dentro da função ResterBlockType a gente tem a opção de adicionar atributos. Então eu vou adicionar um atributo e esse atributo pode ser um ou vários. Eu posso ter mais de um. Eu posso ter, por exemplo, título e esse título ele vai ser do tipo string. E esse valor vai, por padrão, vamos definir aí um valor padrão. Isso não é obrigatório. Então, né, hoje, no momento, o único atributo obrigatório é a definição do tipo. Então, os tipos esperados quais são? Nulo, booleano, numeral, inteiro, string, objeto e array. Então esses são os itens que a gente pode aí definir como tipo de atributos. Então nesse caso aqui a gente está utilizando um tipo string. O valor padrão que eu vou utilizar, eu vou lá no edit, vou no nosso edit aqui e eu vou pegar o título que a gente tinha criado anteriormente. E esse valor que a gente tinha criado anteriormente, eu vou aqui no index adicionar. Só um ponto que eu comecei a digitar, né? Então nesse caso, né, a gente tem aqui o nosso string que está com aspas duplas e a gente tem outro item lá que está com aspas simples. O padrão desse item é aspas simples. Então vou só adicionar mais uns itens necessários aqui, porque a gente está dentro do objeto, então eu vou adicionar a vírgula, mas, por exemplo, vamos dizer que eu não tinha feito a formatação completa desse item. A gente pode revisitar lá o código que a gente aprendeu, npm run format js. O que vai acontecer? Ele vai passar por todos os arquivos e vai reformatar esses itens. E agora, se a gente der uma olhada depois que o item, né, foi executado, a gente viu lá que esse item foi executado no index.js. E o index.js, a gente teve aqui de novo o string voltando para a aspa simples. E, tipo, isso é só, né, uma questão de formatação para você melhorar a qualidade do seu código. Então, beleza. A gente tem aqui os atributos, né? Eu defini um atributo. E agora, como é que a gente usa esse atributo? A gente usa esse atributo, né, uma vez que eu criei esse objeto, dentro do meu edit e do meu save, eu consigo acessar esses itens. O formato que a gente acessa é como se fosse utilizando com React. Normalmente, a gente vai acessar as propriedades daquele componente. Então, nesse caso, um dos atributos que ele possui é o item atributo. Então, agora aqui, a gente poderia fazer da seguinte forma. Eu poderia chegar aqui, acessar props, ou simplesmente receber props. Vamos. Esse é um atributo padrão que é esperado. Então, dentro de props agora, eu não vou utilizar um string de tradução. Eu vou trabalhar com aquele atributo. Então eu posso vir aqui, adicionar props. Então dentro de props a gente tem attributes. E dentro de attributes a gente tem título. Ok? Então a gente fez todo o caminho lá. Então acesse props que a gente recebeu aqui. Dentro de props acesse atributos e dentro de atributos acesse a propriedade título. E a gente, com as chaves, né, a gente está imprimindo esse valor. Então vamos salvar. Uma vez que a gente salvou, eu preciso rodar o nosso script de desenvolvimento. Então vamos aqui, npm run start. Uma vez que a gente roda esse item, uma vez que a gente acessa esse código, ele vai compilar, ele vai habilitar o live reload e a gente vai poder aí acessar o nosso conteúdo. Então eu vou só dividir aqui item a item. Então, do lado esquerdo eu tenho o meu código, do lado direito eu tenho
o meu Gutenberg rodando. Então aqui, nosso código compilou. Se eu recarregar esse item, fizer o reload desse item, se tudo der certo, o nosso conteúdo é o mesmo. Por quê? Porque a gente simplesmente copiou esse código e passou ele, né? Simplesmente que a gente copiou esse conteúdo e passou ele para o atributo. Então a diferença aqui é que eu posso, né, utilizar o mesmo atributo em diferentes locais. Então, por exemplo, a gente pode também acessar dentro do meu save o mesmo atributo. Então, salvando aqui, a gente tem props lá, mas com uma diferença, a gente precisa também receber props como um valor da função save. Então, essa função save, né, esse componente save, desculpem, está recebendo props agora e através de props a gente consegue acessar esse valor. Então, beleza, se a gente rodar, né, salvar esse item, vou só recarregar a página. Agora, se a gente quiser fazer um teste, por exemplo, né, eu tenho esse conteúdo aqui e eu quero alterar o valor dele, então a gente vai no index. Então, na parte de atributos que a gente tem, curso de criação, então eu vou só criação minúsculo de blocos Gutenberg. Então, eu vou colocar 2021. Salvar, recarregando. Agora sim, a gente teve aí, né, uma inconsistência, porque ele está dizendo, o seu código atualmente está tentando gerar esse markup e anteriormente a gente tinha esse outro markup. Tem uma diferença aí. Geralmente, essa tentativa de reconstrução, essa tentativa de recuperação funciona, mas se seu markup mudar muito, ele não vai conseguir, aí você tem que recadastrar todas as informações. Então, nesse caso, eu vou tentar recuperar aqui. Deu certo, então a gente tem curso de criação de blocos Gutenberg 2021. Então agora a gente passou aquela string que a gente tinha, né, simplesmente um string de tradução para um atributo do nosso bloco. Funcionalidade não muda muito, mas a gente vai ver que a gente consegue aí depois alterar esses itens, alterar esses valores através de funções entre outros itens como componentes. Daqui vai ser, né, o momento que a gente vai começar a evoluir o nosso bloco. Agora a gente tem atributos, a gente pode ter diferentes tipos de atributos. Eu posso ter um array, eu posso ter uma string, um número. Então, por exemplo, né, se eu quiser aqui pegar esse valor dinamicamente também, né, então a gente pode definir aqui como ano, certo? E ano vai ser do tipo, vamos definir como number, e o valor padrão vai ser default 2021, ok? Então a gente tem ano aqui. Agora o que eu vou fazer é, vou lá no meu bloco, na parte do edit, desculpem, só remover o ano aqui. Ao invés da gente ter esse ano dentro do nosso título, o ano vai ser um valor separado. Então agora a gente vai em edit, eu vou puxar o título, vou puxar um traço aqui e vou puxar o props, atributos, ano. Se a gente salvar esse item, edit, certo? A gente recarregar o nosso bloco, possivelmente a gente vai ter que recuperar novamente o nosso bloco, mas a gente vai fazer isso somente com um clique, porque eu não salvei anteriormente. Tentei aqui, né, recuperar. Então a gente tem criação de blocos Gutenberg traço 2021. Então beleza, a gente tem dois atributos aqui que a gente está trabalhando agora, que esses atributos eles estão dentro do nosso bloco. Então beleza, agora a gente tem aqui, né, dois atributos dentro do nosso bloco. Se eu quiser, né, aplicar essa modificação tanto no meu save quanto no add, simplesmente passo para o save. Salvando, a gente tem o mesmo resultado, tanto no edit quanto no save. Outro ponto importante aqui, se você está acostumado a trabalhar com React, você vai utilizar alguns recursos aí do ECMAScript para deixar o seu código mais limpo. Uma dessas soluções aí é a desconstrução de objetos. Então, como é que a gente faz isso, né? A desconstrução de objetos vai deixar o nosso código mais limpo. Como a gente faz isso? Por exemplo, nesse caso aqui, eu sei que sempre eu vou receber um props. Mas se eu quiser ser mais específico, olha,
nesse objeto que você receber, eu só vou querer trabalhar com o objeto atributos, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu posso simplesmente vir aqui e passar umas chaves e dizer, olha, desconstrua esse objeto props e pegue desse item atributos. Então, agora, no meu código, eu não preciso escrever mais props, por exemplo. Então, eu já posso acessar diretamente atributos aqui e ver título e ano. Outras soluções também, o que você pode encontrar por aí é, por exemplo, a desconstrução da desconstrução, vamos dizer assim. Então, dentro de atributos, eu posso desconstruir o objeto atributos e criar dois itens, que vão ser título e ano. Feito isso, eu consigo chegar aqui em atributos e utilizar somente título e ano. Então, esses dois recursos aqui, a gente faz a desconstrução do props que a gente está recebendo, né? Pega só atributos e depois a gente pode ir acessar os itens que estão dentro de atributos. Mas nesse caso aqui, tanto o título vai ser acessível quanto o atributos também. Por exemplo, se eu quisesse só fazer um teste aqui, acessar tanto atributos e ano, se a gente recarregar o nosso código, se eu só atualizar antes de recarregar e atualizar essa página, recuperei aqui o nosso bloco e a saída é a mesma. Por quê? Porque no final, né, as ordens dos fatores aí não alteram o produto final. A gente só está desconstruindo os objetos para deixar o nosso código mais limpo, né? Então você pode ver tanto soluções que você vai ver simplesmente desconstruindo atributos, e você pode ver também soluções que você vai desconstruir atributos e acessar diretamente as propriedades. Perfeito? Então aqui, né, eu vou deixar no formato inicial como atributos e a gente vai voltar com títulos. Perfeito? Então essa é a forma aí que a gente consegue trabalhar com atributos e acessar esses itens. Então a gente vai fechando esse vídeo por aqui, né? No próximo vídeo a gente vai ver aí mais opções que a gente consegue ter trabalhando com atributos. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.